saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegares à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Parando aqui, neste versículo 10, no início do versículo 10, quero destacar a frase que está no versículo 4 como tema nesta manhã, neste tempo. E o tema, então, é o caminho desconhecido. Quando Deus diz a eles: vocês precisam agir dessa e desta forma, porque este caminho é desconhecido. Tempos de crise podem ser para nós caminhos realmente desconhecidos. Quando foge completamente a rotina, aquilo que estamos adaptados, aquilo a que estamos acostumados e que nós temos prática, nós sabemos como gerir, como agir, como administrar. E aqui estavam eles diante de um caminho que, segundo o texto, era um caminho desconhecido. Nós temos um ano pela frente, nós estamos ainda no mês de janeiro, e, portanto, nós temos sim um caminho desconhecido. E, nesse sentido, o futuro sempre é desconhecido. Mas é impressionante porque eles saíram do Egito pelo deserto, era um caminho desconhecido. Mas o texto não diz em algum lugar, a não ser aqui. Em qualquer lugar anterior não aparece essa expressão, vocês estão num caminho desconhecido. Mas aqui aparece. Isso deve chamar a atenção, isso deve ser para nós também uma forma de aplicar em nossas vidas, porque todo o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria e pode servir de algum tipo de exemplo para a vida cristã, para a vida com Cristo, agora, depois do Novo Testamento. Então, essa história do Antigo Testamento, vale a pena recorrer a ela e observar como Deus tratou e como eles reagiram também à forma que Deus pediu deles. Nós vamos observar, primeiramente, que aqui há uma trajetória longa até esse momento. Uma trajetória de 40 anos. Foram 40 anos que eles andaram pelo deserto. E nós queremos retomar um pouco esse começo da história da saída do Egito, para podermos observar aqui, neste exemplo de Israel no deserto, alguns momentos especiais que servem de grande bênção para nós. Então, veja a saída do Egito, o caminho do deserto, e agora estão entrando na terra da promessa. E então, quando eles caminhavam pelo deserto, o seu início, a saída, começou com mandamentos. Eu quero só recordar esses acontecimentos, está no capítulo 12 de Êxodo, 12, 13, ali está o momento em que eles se preparam para sair, e há um mandamento bem específico, bem especial para a saída, é o mandamento da Páscoa. É o mandamento do Cordeiro Pascal. Eles tinham que sacrificar o cordeiro e passar o sangue nas portas, porque era a última praga sobre o Egito, e a única maneira deles serem livres, deles não sofrerem aquela penalidade, o castigo de Deus, ou a perda do primogênito, o primeiro filho da família, era realmente sacrificar o cordeiro e passar o sangue na porta. Então, nós temos na saída do Egito um mandamento, e esse mandamento representado em duas ações do povo, que era estas duas, de tomar do sangue do cordeiro sacrificado e pôr sobre a porta, a ombreira da porta, naquela noite anterior à saída do Egito. Mas nós temos uma segunda situação que acontece,
que nós temos o exército encaminha-se contra Israel e os alcança junto ao Mar Vermelho. Então, nós temos primeiro um mandamento, depois uma grande prova. E esse mandamento nós podíamos chamá-lo de regra de ouro, o mandamento central, porque ele compreende o relacionamento com Deus. Era através do cordeiro e do seu sangue, nas ombreiras das portas, que haveria um relacionamento para Deus os conduzir. E a passagem do Mar Vermelho é mais um aspecto que agora vem mais na experiência prática. Aqueles que experimentaram o livramento do Egito pelo sangue do cordeiro, agora estariam sendo provados diante do Mar Vermelho, pressionados pelo exército de Faraó e sem ter saída. Uma grande prova para a vida deles. Parece que aqui tem uma ligação ou uma semelhança com a nova vida em Cristo. Quando alguém realmente reconhece que Cristo derramou o seu sangue por esta pessoa, e esta pessoa chega a reconhecer e crer, e depois também passa por umas provas na sua vida, passa por alguns espaços de teste, de prova. Então, aqui estamos diante dessa situação, na saída, e nós temos aqui esse escravo que é tirado do Egito, ele já não é mais um escravo agora, ele é liberto, e Jesus Cristo também falou sobre isso, ele disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado, e, portanto, essa semelhança está ali, né? Que ele foi liberto do poder do Egito, ele pode caminhar livremente, ele começou uma caminhada com Deus agora, e precisava tomar decisões, não é mais como o escravo que não tem que pensar muito, só tem que obedecer ordens. Agora ele tem que tomar uma decisão. Agora ele tem que decidir por si mesmo. Não é somente seguir o que ele seguia, ordens do império, do governo do Egito. Na vida cristã não é diferente. Nós também precisamos tomar decisões pessoais. Ao sermos libertos da escravidão do pecado, nós passamos a andar com Deus. E andar com Deus significa tomar decisões. E essas decisões são muito importantes. Mas é interessante nessa caminhada no deserto que muitos erraram. E onde foi que eles erraram? A maioria não teve a experiência pessoal com Deus. Jesus Cristo, ao falar sobre isso, em Marcos capítulo 7, versículo 6, ele fala que há um erro muito grave que aconteceu ali também com os fariseus, e quando Marcos retrata isso nas palavras de Jesus aqui, ele diz no capítulo 7, verso 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse povo liberto, que saiu do Egito, estava agora, na verdade, precisava de uma real experiência com o Senhor, que muitos deles não tiveram. Estavam apenas a honrar com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Foram tocados apenas na pele, não na alma, no interior, no espírito. E dessa maneira o escritor Isaías já dizia, seria apenas um toque exterior, não seria uma mudança interior. E é perigoso que esta palavra só toque a nossa pele, só toque o nosso corpo, só nos dê o bem-estar físico e talvez emocional, mas não toque no profundo do nosso coração, do nosso espírito, nos moldando à semelhança de Jesus, porque se isso acontecer, será muito semelhante ao que aconteceu com esses judeus que caminharam, saindo libertos do Egito, mas caindo no deserto depois, né? Qual é o erro? O que aconteceu, na verdade, que esses judeus não tiveram experiência real? A questão que eu vejo é que quando eles passaram o sangue na ombreira da porta, eles não atentaram para o verdadeiro significado. Quando eles fizeram o sacrifício do cordeiro, foi mais que um ritual dirigido pela ordem de Moisés e pelo pedido, pela ordem de Deus, mas que faltava a real profundidade, o sentido real daquela ação. Nós temos muitos no mundo hoje com a mesma situação. Carregam os símbolos do Evangelho, uma cruz, por exemplo, mas não atentam para o significado do sangue de Cristo na cruz. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Portanto, o meu pecado estava sobre ele naquele dia,
E quando eu não consigo sentir esta realidade de que ele pagou por mim, no sentido não de um sentimento, mas de um pensamento, de uma fé, de uma convicção de fé. Se eu não tenho isso, na verdade, eu estou na mesma condição desses que saíram do Egito. Então, eles não reagiram pela fé ao passar ao Mar Vermelho. E, por vezes, pode acontecer isso também. Não só não atentarmos para o valor da obra redentora em Cristo e aplicá-la à nossa vida, mas também não reagirmos pela fé em meio às provas. Jesus Cristo queria chamar a atenção daqueles que o seguiam e de muitos que estavam junto dele, mas não conseguiam perceber o sentido das suas palavras, e ele usou aquela frase tão conhecida: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa frase vai se repetir depois em várias outras afirmações, especialmente em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É preciso direcionar o nosso ouvido e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu estou num caminho desconhecido, eu estou numa situação que eu não tenho controle, eu estou vendo que tudo está sem controle, mas eu creio que o Senhor tem um plano. Eu creio que o Senhor tem uma solução. Eu quero ouvir. Abre os meus ouvidos. Então, quando o nosso coração chega a Deus com esse desejo, não há dúvida de que Deus pode tocar não só o nosso corpo, nossa alma, mas mais profundo ainda, tocar o nosso espírito, o nosso coração, e mover a nossa vontade, mover a nossa emoção no desejo de buscá-lo e de servi-lo. O erro decorrente da falta de conhecimento também aparece aqui. E quando esse povo saiu do Egito, eles conheciam Moisés, tinham visto sinais, mas o Deus que deu a promessa não era conhecido pessoalmente de muitos deles. Quando você abre a Bíblia em Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, o escritor, o Paulo, ao escrever a carta, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que ele faz o relato da história e ele conta por onde eles passaram, cada momento que Deus interferiu na sua história, e depois ele diz: no entanto, apesar do texto afirmar, todos passaram pelo mar, todos todos comeram do maná, todos beberam de uma fonte, todos foram guiados. Quando chega naquele momento de uma afirmação positiva sobre a qualidade espiritual, o escritor diz: mas, no entanto, Deus não se agradou da maior parte deles. Tanto é que ficaram prostrados no deserto. Então, é muito importante quando pensamos nesse tema caminho desconhecido e nessa questão dos israelitas, que não era apenas uma questão geográfica, é uma questão de relacionamento. Em muitos momentos da nossa vida, nós também vamos perguntar: e o que eu faço agora? Como eu posso resolver isso? E, no entanto, é aí que entra o momento em que Deus passa a interferir. Uma das situações é que o povo podia estar olhando aquilo com a questão: será isso natural ou é uma intervenção de Deus? Muitas vezes no coração humano aparece isso, né? Não acreditar naquilo que é intervenção divina. Acreditar que é só natural. Eu lembro de uma história de um menino que a professora se referiu à passagem do Mar Vermelho como um erro das Escrituras em dizer que aquele povo passou pelo meio do mar, o mar se abriu, dizendo ela que naquela região o mar é muito baixo e as pessoas podiam passar pela água que iriam ficar nem até os joelhos, né? Nem até os joelhos a água chegaria. E esse menino, conhecendo a história, ele levantou-se na sala e disse: professora, mas então o milagre foi maior ainda. E todos ficaram ouvindo o que ele dizia. Ele disse: pois os exércitos de Faraó se afogaram nessas águas. Foram afogados por ela, né? A professora tentava tornar as coisas totalmente cientificamente explicáveis, né? E dizer: olha, realmente, ali as águas eram muito baixas, eles passaram, é tudo natural. E só que esqueceu do detalhe de que os exércitos de Faraó foram mortos pela mesma água por onde Israel passou com os pés secos. Mas essas experiências todas, faltou levar a um conhecimento mais profundo, para que eles pudessem, nesse caminho, compreender o que para eles era desconhecido. Compreender quem era Deus
e compreender quem eles próprios eram. Eles eram o povo escolhido e deviam, naturalmente, focar no alvo de Deus, a terra da promessa, enquanto muitos queriam voltar para o Egito. Nós temos uma outra questão também que é necessário colocar antes de chegarmos novamente ao texto de Josué, é o fato de que muitos nasceram nesse deserto. Quando eles chegaram aqui nesse texto que nós lemos hoje, Josué capítulo 3, nós estamos tratando de uma história de 40 anos no deserto. Quem nasceu logo na sequência, na passagem do mar, na entrada do deserto, tem agora 40 anos. Não é mais um jovenzinho, ele já tem 40 anos. Ele é reconhecidamente um adulto a partir dos 20 anos. Então, muitos desses judeus tinham nascido no deserto, nunca tinham visto o Egito, não tinham visto, talvez, um rio a correr, como era o Rio Jordão, no qual eles estavam chegando aqui nesse capítulo 3 de Josué. No deserto, eles não tinham a visão que eles estavam tendo agora, de terra produtiva. Claro, eles tinham ainda seus rebanhos, eles tinham uma forma de vida, mas era no deserto. E agora estavam na terra, para entrar na terra da promessa. Eu fiquei pensando numa pessoa que crescesse no centro da grande capital, São Paulo. Nasceu, cresceu, quando ela tem 40 anos, ela é obrigada a morar no meio da Amazônia, num daqueles ribeirinhos, daquelas cidades, daquelas vilas ribeirinhas, à beira dos rios. Qual é a situação de uma pessoa que sai de uma capital, morou e viveu sempre dentro da capital, e alguém que talvez não saiu muito, não viajou muito, e entra para um lugar completamente diferente? Ou trazer alguém de lá da floresta e soltar no centrão de São Paulo. Qual é a sensação que uma pessoa tem? Então, na verdade, era um caminho desconhecido, sim. Chegar nesse lugar era um caminho desconhecido. A terra da promessa representava uma mudança radical para melhor, porque ali haveria tudo de bom que eles não conheceram no deserto. Mas ainda assim era uma mudança de vida tremenda. Como é que nós reagimos aos caminhos diferentes? Como é que nós reagimos quando as coisas viram por completo e nós já não sabemos mais como é que vamos fazer a nossa adaptação a esse novo meio, a esse contexto em que estamos agora? Imagine um pequeno animalzinho que você retira e coloca ele completamente fora do seu habitat natural. Ele tem que se readaptar, tem que se colocar lá dentro e conseguir. Muitos sobrevivem e prosperam e outros perecem. E nós temos esse povo entrando para a terra da promessa com uma mudança radical na sua vida. Como é que nós agimos num caso desses? As mudanças que virão no mundo hoje, quais serão as nossas reações como cristãos? Quando já não tivermos mais os recursos como temos hoje. Financeiramente, houver essa mudança de moeda física para moeda digital. Moeda que nós não temos mais, não é palpável mais. Ou outras mudanças que estão acontecendo, essa situação de doença agora, que isso às vezes ataca nossas vidas pelo desemprego, pela própria enfermidade. E qual é a nossa reação quando o nosso quadro vira de uma vez? Tínhamos toda a estabilidade, de repente isso quebra de uma vez. Qual é a nossa condição? Como é que nós reagimos? Nós já entendemos como Deus quer fazer nessas horas. Nós estamos prontos a aceitar a direção de Deus nesta hora. Então, nós queremos chegar a perceber que há, sim, caminhos desconhecidos. E depois de falarmos um pouquinho de Israel, eu quero falar especificamente do que o texto vai apresentando desse caminho desconhecido. Aqui em Josué, como falamos que a saída e passagem do Mar Vermelho pode significar ou simbolizar o novo nascimento, aqui é já uma experiência maior com Deus. Eles vão viver na terra da promessa. E, portanto, essa experiência é mesmo um caminho desconhecido. E nós temos muitas dessas situações que é para nós um caminho desconhecido. Eu quero comparar isso quando nós enfrentamos uma questão que a Bíblia não fala claramente. Assuntos que a Bíblia não diz especificamente.
Por exemplo, nós podemos citar alguns exemplos. Eu lembrei, no primeiro momento aqui, eu lembrei do tempo em que surgiu a televisão, surgiu o cinema. Muitos cristãos se posicionaram como sendo uma coisa do diabo. Mas vamos pensar em outra coisa, transfusão de sangue. A Bíblia não explica sobre isso assim. E o que eu faço? Como eu devo fazer? Então, há grupos que se posicionam de uma maneira e há outros que aceitam de outra maneira. O interessante para aquele que quer andar com Deus nesse caminho desconhecido, em áreas que nós não temos uma informação específica, é admitirmos que precisamos de uma comunhão maior, um relacionamento mais pessoal com a palavra e com o próprio Deus. Agora, quando surgiu o Pix, né, a mudança aí na área das contas bancárias, muita gente perguntou, o que posso eu fazer? Esse Pix é do inimigo? É do anticristo? E assim estão surgindo muitas novidades que nos pegam, às vezes, de surpresa, e nós ficamos pensando, é certo? Devo? Não devo? O que faço? O que não faço? E estamos, sim, num caminho desconhecido. Então, essa entrada na terra da promessa, ela tem essa semelhança com a realidade nossa hoje. E eu quero usar um exemplo na área jurídica. Por exemplo, nas leis, assim como temos a lei de Deus, o ensino da palavra, também nas leis que regem a nossa sociedade, existe uma coisa chamada lacunas da lei. Quando um juiz se depara com um tema que a lei não aborda especificamente, ele é chamada de lacuna na lei. E é por isso que o juiz vai fazer um julgamento que é chamado jurisprudência, porque ele vai conhecendo a lei, conhecendo toda a lei, construir a partir desta lei que ele conhece, um posicionamento justo para um elemento, para uma área que ele não conhece, que a lei não diz especificamente. Então, aqui entra a grande importância de, no caminho desconhecido, nós termos o Deus conhecido. O Deus conhecido nesta palavra. Quanto mais eu o conhecer, será mais fácil para mim tomar uma atitude e também gerir a questão com jurisprudência, com conhecimento, tomar uma atitude correta, segundo todo o ensino que a Bíblia apresenta, mesmo sem ser um tema que a Bíblia se refira especificamente a ele. Andar com Deus significa isso. Israel entraria para aquela terra, se depararia com muitas coisas que na lei do Monte Sinai eles não tinham visto. Eles tinham visto, sim, no contexto geral, mas especificamente eles iriam parar e perguntar, e agora, o que Deus quer que eu faça? E aqui estão alguns assuntos que aparecem claramente, alguns pontos que são muito claros aqui. E o primeiro é que esse caminho desconhecido é também figura da direção do Espírito Santo. É quando nós podemos ser guiados pela direção do Senhor. Aquilo que o Senhor quer que eu faça, pela sua palavra, pela oração, chegarmos à convicção se devo fazer ou não devo fazer. Devo tomar essa decisão, devo comprar isso, devo agir daquela maneira. É correto ou não é correto? Então, realmente, quando estamos diante dessas situações, devemos estar perto de Deus para ouvir sua voz e saber como agir nesses caminhos. Aqui há no versículo 3, indo lá para Josué capítulo 3, o texto base que nós temos. Agora, vendo o versículo 3, há uma afirmação aqui que serve de fundamento para tomar decisões. Quando vamos para Josué capítulo 3 outra vez, voltando aqui, nesse versículo 3, nós encontramos esta afirmação. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A palavra-chave aqui que eu quero destacar é a palavra ordenaram. Deus deu uma ordem. E Deus queria que eles seguissem esta ordem. Veja o versículo 5 também. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então, o novo caminho, o caminho que Deus tem para nós,
no desconhecido, que deveria gerar em nós tanta ansiedade, porque eu não sei o que vou fazer agora, pode ser um caminho de grande bênção. Veja só, ele diz aqui, logo em seguida ter dito que era um caminho desconhecido, ele disse, o Senhor, amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que maravilha Deus quer fazer agora? Que maravilha Deus quer fazer nesse caminho que nós estamos, caminho desconhecido. No versículo 7, ele fala para Josué, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos desse povo. Caminho desconhecido, mas seria um dia de honra verdadeira, daquele verdadeiro elogio, daquele verdadeiro louvor para o seu servo Josué, que o serviu durante o deserto, serviu fielmente. Então, a proposta de Deus, o desejo de Deus, é que nesse caminho eles pudessem ver maravilhas e receberem verdadeiro louvor. Sabe, nós estamos num caminho desconhecido. Nós, quando Jesus falou sobre os tempos finais, ele disse que devemos nos alegrar quando vemos as coisas acontecer. E quando nós estamos diante desse quadro, nós não podemos afirmar categoricamente que agora, que Jesus vai voltar em tanto tempo, mas está tão próximo. Devemos esperar esta vinda do Senhor, que aparece de forma tão clara, os sinais, tão claros esses sinais. Então, queremos ver maravilhas de Deus, e não queremos ver o nosso coração entrar num mundo de trevas, de medo, de ansiedades pelo desconhecido. Ao contrário, devemos esperar as maravilhas e devemos esperar a verdadeira honra que vem de Deus. São os dois elementos aqui. Eu queria seguir para um último aspecto grande dentro desse tema, olhando mais agora a fundo o próprio texto que nós lemos, e nós vamos encontrar aqui uma resposta a esta pergunta: como seguir um caminho desconhecido? Se você fosse perguntar a um mineiro lá de Minas Gerais, talvez você ia dizer assim: como eu posso seguir um caminho que eu não conheço? Ele ia dizer: olha, você pode pegar uma bússola, um mapa, ou um GPS, como é que o mineiro diz ainda? Ele diz uai, né? Uai, eu quase esqueci aqui. Mas se perguntar para um gaúcho lá no interior do Rio Grande do Sul, ele vai dizer a mesma coisa e no final vai dizer, pode pegar um GPS, tchê. E aqui em Portugal seria semelhante, ele ia dizer, você pode usar um mapa, pode usar um GPS, pá. Então, como é que nós seguimos? Como é que nós seguimos diante dessa realidade? A proposta de Deus é seguir pela fé. Veja o versículo 7. Ele diz, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te. Não seria um momento de vergonha para Josué. Seria um momento de glória. A situação difícil que ele teria, passar o Rio Jordão, conquistar a terra da promessa, não seria de vergonha, seria de honra. Aquele que estiver junto a Deus, seguindo os seus projetos, terá um momento de honra no caminho desconhecido. Mas primeiro, aquele princípio fundamental da lei de Deus devia ser seguida. A obediência à lei. O versículo 3 fala do povo, e o versículo 8 fala dos sacerdotes. Estavam alinhados numa mesma visão de fé, a visão da palavra. E esse versículo 3 diz, ordenaram ao povo, dizendo. Era uma ordem, era uma lei, era uma regra fundamental. E depois no verso 8, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes. Havia uma unidade de pensamento. Se esse povo não estivesse unido por esses valores espirituais, eles se dispersavam à beira do Rio Jordão. E muitos iriam sair desorientados, outros, quem sabe, voltando para o espaço pequeno que haviam conquistado antes do Jordão. E não sei se teria alguém querendo voltar para o Egito. Mas simplesmente não havendo essa unidade pelos valores da palavra, pela graça e presença do Senhor na sua vida, sem dúvida, aquele momento seria terrível para eles. Mas aqui havia uma lei, uma regra, e esta era que eles deviam fazer isso. Não era uma proposta condicional, era uma ordem de Deus.
deviam seguir por isso. Quando temos esses valores, devemos seguir, devemos obedecer. Apoiar-se na sabedoria e ordem de Deus, do que Deus estava dizendo. A visão da fé, muitas vezes, contraria a visão científica. Muitas vezes é diferente. E eu quero citar 2 exemplos aqui no texto, nesse momento histórico, que mostra que a visão científica, nesse momento, não estava sendo considerada. Porque a visão da fé vai além disso. E esses 2 momentos é o fato de Josué dizer, estamos num caminho desconhecido, quando, na verdade, eles tinham enviado 2 espias que percorreram os caminhos até Jericó e voltaram. E, portanto, eles não buscaram a opinião desses 2 homens, líderes, conceituados, corajosos, que entraram como espias, entraram na casa de Raabe, e eles não buscaram o apoio desses homens para criar um mapa e dizer, nós viemos por esse caminho nos parece mais seguro, nós voltamos por aquele ao fugir, e nós achamos que esse é mais seguro. Não há nenhum conselho do general Josué com os seus súditos sobre isso. A única pessoa que estava à frente era o Senhor. Então, nesse sentido, é um dos aspectos em que o conhecimento dos homens foi desprezado, porque o conhecimento divino era superior. Eles queriam seguir a orientação divina. Mas há uma segunda situação aqui também, é que o capítulo 3, versículo 15, diz que esse era o tempo das cheias do Rio Jordão. Então, se você vai atravessar um rio a pé, você não tem ponte para passar. Não tem um meio de um barco, uma lancha ou alguma coisa que pudesse levar esse povo para o outro lado. Você escolhe o tempo da seca ou o tempo das chuvas. Escolhe o tempo que o rio está cheio ou que está vazio. O texto, no versículo 15, diz que eram as cheias do Jordão. Deus queria fazer um grande milagre naquele dia. Deus queria fazer parar as águas do Jordão e que essas águas fizessem um volume muito grande para cima, impressionando os moradores lá para cima no Jordão, e que estivesse completamente seco lá embaixo, impressionando aqueles do outro lado, que poderiam ver o Jordão sem água no tempo das cheias. Quando os problemas são maiores, quando a nossa visão e perspectiva humana estão a nos perturbar, Deus poderá fazer nesses momentos, Deus poderá fazer algo extraordinário. Deus pode também romper com essas águas que nos incomodam ou que nos perturbam no sentido de conseguirmos vencer o nosso desafio, a nossa situação. Então, Deus usou do seu poder, mostrando assim que aqui está um espaço da vida cristã em que é desconhecido, sim. Nós não sabemos muitas vezes como vamos agir, e nós podemos ter boas opiniões humanas, boa visão, nós devemos seguir, sim, as orientações do ser humano. Eu não estou dizendo que a ciência não tem valor de forma alguma, eu não estou dizendo que os bons conselhos não são bons, como os conselhos daqueles 2 espias, mas eu estou dizendo que é muitas vezes difícil e Deus precisa fazer algo extraordinário. E Deus só vai fazer se nós estivermos dispostos a obedecer a Ele. Então, é preciso saber que existem, sim, caminhos desconhecidos. Agora, quando chegamos nesse ponto, é necessário ainda ressaltar o que o apóstolo Paulo falou em Romanos. Como já citei antes, se nós estamos numa lacuna da lei, nós precisamos ter o bom senso de tomar todo o conhecimento para formular a nossa proposta ou a nossa posição diante daquilo. E o apóstolo Paulo, depois de dar seu ensino em Romanos, capítulo 14, quando ele falava da forma que o cristão deve se comportar no mundo, e ele se refere a uma postura que ele disse, eu faço desta forma, mas vocês precisam pensar que cada um é responsável pelo que faz. Capítulo 14, verso 22, ele diz, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. É claro que ele não está falando de princípios bem claros, definidos na Escritura. Ele está falando aqui
de coisas que são para nós caminhos desconhecidos. São situações que não claro para nós como devemos agir. E então ele diz, você tem fé para agir? Você está disposto a confiar que o Senhor te dará sabedoria para tomar essas decisões? Quando tudo está ao contrário, quando todas as perspectivas humanas, toda a ciência humana não te dá uma resposta ou te dá uma resposta contrária, você tem fé para seguir o caminho que Deus te dá? É uma pergunta séria que Paulo faz aqui em Romanos. E depois ele diz, tome cuidado quando você afirma princípios que não são claros e assume esse compromisso, porque ele diz aqui, é bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Exatamente esta área de servir ao Senhor, do conhecimento de Deus, que nós não temos muito princípio claro. Apoiar-se na visão de Deus. O versículo 4, ele diz aqui, haja contudo entre vós e ela a distância de 2.000 côvados. Deus disse que a arca estaria à frente, 2.000 côvados seria aproximadamente 1 quilômetro. Imagine você olhando lá na frente, os sacerdotes levando a arca, e você seguindo aqui atrás. Aqui a ideia é exatamente de não se apoiar no próprio esforço, na própria visão, mas na visão do Senhor que está lá. Apoiar-se também no poder de Deus, e não no poder do exército, porque esse sacerdote que estava 1 quilômetro longe, se fosse atacado, essa era uma distância de um certo risco. Se houvesse uma emboscada lá, eles poderiam ser feridos. Ou se houvesse uma emboscada aqui, o exército estivesse lá. Era 1 quilômetro de distância, seria algo um pouco contrário à ideia de um exército bem unido, próximos uns dos outros. Mas aqui Deus está mostrando a eles esta ideia de estar preparado para seguir ao Senhor, uma direção passo a passo, seguindo ao Senhor, passo a passo. Diz o texto que eles tinham que esperar 3 dias antes de começar esta caminhada, e foi o tempo que eles tiveram para receber as informações, e depois andar numa distância de 1 quilômetro longe. Quando nós amamos ao Senhor, e nós encontramos áreas difíceis de decidir o que está certo, o que está errado, segundo a vontade de Deus, nós também damos o tempo certo. Nós damos o tempo certo. Nós agimos dentro de um desejo de fazer a vontade de Deus. O tempo necessário para ter convicção do que Deus quer de nós. Não agimos precipitadamente. O Provérbios diz, aquele que age precipitado erra. E, portanto, nós agimos de maneira consciente. Também estar longe, nessa distância da arca, agir com moderação, autocontrole, dar passos certos, seguros, pela convicção de que o Senhor está conosco, seguindo a orientação que vem de Deus. Em último lugar, o versículo 9 fala-nos assim, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor. Caminhos desconhecidos requer mais da palavra do Senhor em nossas vidas. E Josué disse a eles que deviam chegar, para conhecer a vontade de Deus, e o texto diz no verso 10, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. O Deus vivo está no meio de vós. Para conhecer, para amar ao Deus vivo e para obedecer à vontade do Deus vivo. Não carregava uma estátua, não era um Deus morto. Aquela arca não era o Deus deles. Aquela arca era o símbolo da presença do Deus vivo. Quando nós temos esse Deus vivo em nossas vidas, quando nós não temos a Bíblia como amuleto, outro objeto como confiança, mas temos o Deus vivo. Por esse caminho, nunca passastes antes, mas com o Deus vivo na sua frente, à sua frente, poderiam vencer. Chegando assim ao final desse texto e deste pensamento sobre esse caminho que nós não conhecemos, nós podemos sim enfrentar as decisões futuras com total confiança que o Senhor tem sim para nós a terra da promessa. E se este é o momento que temos que atravessar este rio turbulento,
Como diz, o Jordão estava cheio, era tempo de cheias. Se este é o momento que temos que enfrentar inimigos que não sabemos como será esta batalha, que nós possamos ter convicção que o Senhor está à nossa frente, que o caminho é o caminho do Senhor e não o nosso, e que do outro lado está o lugar preparado por Deus para nós, com a convicção de que somos dele e de que ele tem para nós um lugar especial preparado no seu reino. Nós triunfaremos em qualquer situação. Se esperamos por ele, pela sua vontade, se esperamos as suas maravilhas em nosso caminhar, Deus se manifestará. Se nós o buscamos de todo o coração, abrimos o ouvido, dispomos o coração para ouvir, para seguir, para obedecer. Abra o seu coração, busque a direção do seu espírito, porque sem dúvida podemos dizer com toda certeza que estamos num caminho desconhecido. Estamos numa hora difícil, estamos numa virada, numa situação que nós talvez não vivemos antes, até aqui não tínhamos qualquer experiência. Mas o Senhor sabe como conduzir nossas vidas, que nós possamos usar o exemplo destes homens de Deus, deixar que Deus trabalhe em nossos corações, deixar que a sua palavra opere em nós esta mudança que precisamos para estarmos seguindo, fazendo aquilo que Deus quer de nós. Que Deus nos ajude a buscá-lo de todo o coração e deixar que ele nos guie nesses tempos. Amém.